Bom, antes desse vídeo começar eu já queria falar aí pra vocês que eu vi que muitos de vocês estavam meio que pedindo parte 2 de alguns manhwas, que era meio que pra eu continuasse a história aqui em vídeo. E bom, eu decidi que eu vou estar fazendo isso, não no vídeo de hoje, mas eu vou estar criando umas playlists, tipo dos manhwas específicos que eu já fiz vídeo deles. E lá nessas playlists vão ter meio que as continuações no caso. Então, bom, era só pra avisar isso mesmo pra vocês e, bom, aproveitem a recomendação de hoje. A história começa mostrando a execução do nosso protagonista Viker Van, que estava sendo executado por ser acusado por sua própria família, apesar de ter dedicado toda a sua vida a ela, com ele prometendo em sua morte que se caso ele pudesse viver de novo, ele não iria agir da mesma forma como antes, apenas destruindo lebres. Quando de repente o nosso prota se vê em um corpo de um bebê e acha que estava no inferno, quando logo ele percebe que na verdade ele estava em sua antiga casa, já que o antigo patriarca passava por ali para ver diversas crianças, o que gera um ódio tremendo ao nosso prota, já que aquele patriarca daquela família era o principal motivo por conta da sua execução. E descobrimos que um dos principais motivos pelo qual o nosso prota tinha sido executado era porque o mesmo não fazia parte da linhagem principal da família, então não tinha recebido a melhor das criações. Então ele teve que lidar com todos os tipos de atos ruins, mas o motivo principal pelo mesmo ter sido realmente executado não era apenas isso, mas porque ele também sabia demais sobre os atos meio que criminosos, vamos dizer assim, da sua família. E após receber as ordens do patriarca, todas aquelas crianças que estavam juntos com o nosso prota são levadas a um local chamado Berço das Espadas, que era um local onde as crianças eram jogadas para caminharem até um rio chamado Ed, que servia para deixar o corpo daquelas crianças mais resistentes. E quando o nosso prota chega lá, ele quase se afoga naquele rio, pois ele já estava submerso havia mais de 7 minutos, o que deixa o patriarca espantado, já que o poder que provavelmente aquela criança iria conseguir por tal feito era algo absurdo, cara. Saindo dali, um pouco da trajetória do nosso prota é contada, e alguns feitos que ele tinha feito em sua vida passada são mostrados, e de repente mostra ele em um berço escutando a conversa de uma senhora que provavelmente queria acabar com a concorrência matando ele, e logo ela joga 2 cobras pra fazer aquele trabalho. Mas como o nosso prota não é besta nem nada, ele havia ficado tipo 7 minutos naquele rio, ele facilmente consegue derrotar aquelas cobras ainda bebê, e todas aquelas babás que ficavam, né, pra cuidar de todos aqueles bebês, no dia seguinte elas são executadas, levando toda a culpa daquele incidente. Assim, 8 anos se passam e vemos Viker Van, o nosso prota, em uma aula, com o professor fazendo diversos elogios ao mesmo, mas apenas mentalmente. E o nosso prota, que já possuía muita fama por ter ficado 7 minutos debaixo daquele rio e matado 2 mambas negras ainda quando criança, começa a atrair alguns maus olhares. Então após aquela aula ele é cercado por 3 irmãos de seu clã, que logo tentam humilhar ele e duvidam dele, achando que aqueles feitos passados não passavam de mentiras. Mas logo o nosso prota acaba com todos eles, quebra o dedo de um e propõe a eles que eles deveriam decidir entre si qual dali sairia vivo, mas ele não iria realmente matá-los, mas queria causar uma confusão na cabeça daqueles trigêmeos, que eram extremamente populares também por conta do seu trabalho em equipe, e assim ele consegue, cara, ele confunde realmente muito a cabeça daqueles gêmeos. E um determinado senhor começa a contar sobre os feitos do nosso prota ao patriarca, dizendo que ele havia ficado em primeiro no teste escrito, né, mano, meio que daquela escola que tinha dentro da sua família, e como que ele havia deixado aqueles gêmeos, que foi uma completa horrorosidade o jeito que eles ficaram. Mas o principal dano que o prota havia alcançado era o dano mental, já que havia feito aqueles irmãos se baterem pela sua sobrevivência. Logo o nosso prota é chamado e indagado pelo Lorde, não sobre o dano físico que ele tinha causado, mas sim sobre o dano mental que ele havia causado. E diz ao nosso prota, né, o Lorde diz ao nosso prota que o ataque em conjunto daqueles irmãos eram como uma obra de arte, mas depois daquela briga eles nem mesmo estavam se falando. E o nosso prota responde que ele fez tudo aquilo porque ele queria ser o mais forte, na verdade porque ele era o mais forte, e fala isso com um olhar penetrante e frio para o Lorde. Mas o Lorde diz a ele que aqueles irmãos haviam o perdoado, o que faz o nosso prota dar mais uma resposta fria, que era que ele acreditava que o perdão não era nada mais, nada menos do que desculpas que fracos usavam porque não podiam e nem tinham poder para se vingar. E o Lorde, com um olhar surpreso e amedrontador, diz que ele realmente entendia o lema de sua família, os Baskerville, mano, que é um nome extremamente difícil, eu diria pra vocês. E após isso o patriarca deixa o nosso prota ir até a cozinha pegar qualquer comida que ele quisesse, e diz para ele, seu filho, não perder para ninguém da família principal, ou seja, da linhagem principal, o que espanta o nosso prota, já que ele havia recebido um tratamento totalmente diferente em sua vida passada. E chegando na cozinha, o nosso prota ele pega um tipo especial de cacau que servia para fazer chocolate, mas ele não usaria aquilo para comer, mas sim para uma prova prática do seu clã que iria acontecer nos próximos 5 dias.
Após isso, uma história sobre o clã Baskerville é contada, e as pessoas diziam que aquele clã era um clã de berserkers, por conta de seus arduosos e rígidos treinamentos, que aquelas crianças do clã tinham que passar. Com isso, finalmente era a hora do teste prático, e aquelas diversas crianças eram jogadas em uma floresta com diversos monstros onde eles deveriam sobreviver por pelo menos um mês. E o nosso prota já conhecia aquela floresta, né, da sua vida passada, e ele logo vai para um local específico. E ele percebe que ele estava sendo vigiado por pessoas do seu clã, que deveriam ajudar alguma daquelas crianças caso alguma coisa ruim acontecesse. Mas aquele observador do nosso prota, observando e duvidando dos rumores daquela criança, logo vai embora, pois o nosso prota só estava dormindo e cozinhando naquela região. Ele estava longe de quaisquer perigos, já que só caçava para se alimentar. Mas aquilo tudo não passava de uma atuação dele, pois assim que ele percebe que aquele observador havia ido embora, ele logo começa a realizar as suas verdadeiras ações. O nosso prota ele vai para uma área que não era recomendada para fazer aquele exame, uma área não explorada, mas ele também já havia conhecido aquele lugar em sua vida passada, então tipo, tava tranquilo. E chegando lá, o nosso prota se encontra com um cão do inferno. E após ver aquele cachorro, né, cara, aquele cão do inferno, ele diz que em sua vida passada ele só conseguiu lutar contra um daqueles cachorros assim que ele tinha completado 18 anos. Mas dessa vez era diferente. Nosso prota iria acabar com aquele cachorro, cara, com apenas 8 anos de idade, cara. Tipo, muito mais cedo do que antes. E uma luta se inicia contra aquele cachorro. E podemos observar que o nosso prota já sabia de todas as suas fraquezas, sendo elas que o cachorro infernal ele só poderia se mover em linha reta, a segunda que ele não poderia passar por água independente da quantidade dela, e por último, os cachorros eram fracos contra chocolate. E por isso nosso prota pegou aqueles cacaus lá naquela meio que lugar lá da família dele, justamente já pensando que iria enfrentar aquele cachorro. E derrotando aquele cachorro, nosso prota vê mais alguns no pico, esperando por ele, para atacar quando de repente aqueles cachorros infernais começam a parecer meio que assustados com algo, e o nosso prota logo acha que é dele. Mas quando ele se vira, ele se dá de encontro com Cerberus, uma criatura de rank A. Mas ele percebe uma coisa, que aquela criatura, o Cerberus, estava ferido, e como ele precisava de algo para entregar no fim do seu exame, no caso alguma criatura para contar os pontos, ele logo pensa em levar aquele Cerberus, já que com aquela criatura que até pessoas mais fortes tinham dificuldade de enfrentar, ele com certeza estaria ganhando aquele exame, e conseguir pedir um favor ao seu pai, o patriarca. E assim o faz, ele começa a lutar com aquela criatura já ferida, quando de repente ele também é ferido e começa a correr de volta para onde que ele estava acampado. E correndo ali, o Cerberus logo pisa em uma armadilha preparada com veneno, e logo o nosso proto finaliza. E após finalizá-lo, o nosso protagonista ele começa a pensar e diz que o Cerberus é um monstro guardião e com certeza deveria haver alguma masmorra ali por perto, com alguns tesouros. E seguindo o rastro daquele Cerberus, o nosso prota finalmente encontra aquela masmorra, onde havia um cristal muito brilhante e alguém morto, que se chamava Caim, que havia matado seu irmão para conseguir fugir dali. E nessa carta de Caim, ele diz que aquela masmorra era fake, e que ele havia decifrado aquele enigma daquela masmorra, e mesmo assim ele não havia conseguido nenhuma recompensa. Mas logo o nosso prota ele percebe que havia algo de errado, e ele consegue desvendar aquele enigma daquela masmorra, o qual Caim não conseguia havido passar, destruindo o cristal daquela masmorra, levando direto para sua recompensa, que era uma relíquia, uma espada para ser mais exato, chamada Beelzebub. E uma história sobre Beelzebub, uma mosca, é contada pelo nosso prota, e ele diz que aquela era uma espada extremamente poderosa, e que havia trazido diversas mortes no campo de batalha, algo que não iria acontecer mais, já que o nosso prota já havia conseguido pegar essa espada dentro daquela masmorra. E quando o nosso prota ele puxa aquela espada, ela é meio que sugada para a mão dele, o que deixa ele ainda mais empolgado, já que ele não iria saber mais qual nível que ele poderia chegar nessa vida. Ele ia ficar absurdo de forte com aquela espada. E de repente nosso prota começa a sentir uma fome absurda e percebe que isso era devido àquela espada em sua mão, que havia ficado muito tempo sem comer. E aquela coisa na mão do nosso prota começa a guiá-lo até um dos cadáveres daqueles monstros que o nosso prota havia derrotado, e começa a sugar o sangue daquelas criaturas, o cão infernal em específico naquele momento. E o nosso prota percebe que uma das habilidades daquela espada era conseguir tomar as habilidades do seu oponente para si. E o número de habilidades que ela conseguia absorver era uma quantidade infinita. E após ter absorvido o poder daquela criatura, o cão infernal, aquela espada começa a sugar o sangue daquela outra criatura mais forte, o Cerberus, e também consegue algumas de suas habilidades. E após tudo isso, aquele exame chega a seu fim, e o nosso prota, óbvio, fica em primeiro lugar, já que tinha caçado uma criatura de rank A. E isso assusta aquele Lorde, né, mano, o patriarca, que chama o nosso prota, mano, ele chama o nosso prota com uma cara de maravilhado, pra saber como que o nosso prota tinha matado aquela criatura.
criatura. E o Prota explica pra ele que aquela era uma criatura que já tava ferida, ele dá um migué e tal ali no meio daquela conversa, e como o nosso Prota, ele tinha ficado em primeiro lugar, aquele patriarca, né, o Lorde, vamos dizer assim, né, mano, o Lorde, o patriarca, ele realiza um desejo do protagonista, que era entrar na biblioteca que apenas o patriarca e meio que o subpatriarca, vamos dizer assim, poderiam estar entrando. Chegando na biblioteca, o nosso Prota vai na seção mais horrível que tinha lá, pois era lá que mais pra frente no futuro o Lorde de seu clã iria encontrar o livro das técnicas secretas, né, cara, daquele clã, que no caso era a presa atrativa. E o nosso Prota, ele lê e decora todo aquele livro de trás pra frente e percebe que havia algumas páginas faltando, e é através daquelas páginas faltando que mais pra frente no futuro o Lorde iria descobrir sobre a existência daquela técnica, pois as páginas que faltavam naquele livro estavam espalhadas pelo mundo, uma em cada clã, mas em sua vida passada o nosso Prota tinha pego todas e decorado todas, então não havia problema aquelas páginas faltarem naquele livro. E bom, saindo daquela biblioteca após ler e decorar aquele livro, o nosso Prota taca fogo nele, já que não queria que mais ninguém descobrisse aquela técnica. Saindo dali, ele vai direto para uma sala, que no caso era a sala do Patriarca, e lá o Patriarca, que havia feito um desafio para ele anteriormente, pergunta o que ele sentiu quando ele treinou um pouco lá na biblioteca. E o nosso Prota, já dando aquele miguezinho, né, cara, ele fala que sentiu umas paradas lá, e o Lorde espantado, ele fica se perguntando se ele tinha realmente aprendido a utilizar a aura. E é óbvio que o nosso Prota já sabia, mas ele não podia revelar por ser algo bastante absurdo para uma criança de 8 anos. E com isso, o Lorde, ele leva o nosso Prota ao Coliseu para testar suas habilidades de perto, matando alguns monstros. E o primeiro monstro que o nosso Prota enfrenta é um Orc, mas ele acaba sendo derrotado bem facilmente, o que assusta o Lorde demais. E o nosso Prota, não contente com aquele inimigo, pede por um mais forte ainda, que apenas alguns adultos conseguiam derrotar e ainda com dificuldade. E enfrentando aquele monstro, o Prota percebe que ele era fraco também, mas para não chamar tanta atenção, ele não mostra todas as suas habilidades, e também finge um pouco naquela luta, mas no final ele também acaba ganhando daquele monstro e deixa o Lorde totalmente desacreditado e as outras crianças que estavam assistindo horrorizadas com a sua força. Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí, cara, esse mais uma recomendação e mais um resumo aí desse manhwa, porque ele é recentemente, ele é novo, vamos dizer assim, cara, só que ele é muito, muito bom e já tem uma certa quantidade de capítulos aí que dá pra aproveitar alguns minutos, eu diria talvez uma hora ou mais, não sei, cara, depende da velocidade que você lê, mas eu espero que vocês tenham curtido aí essa nova recomendação e se gostaram, mano, já deixa um like aí e, mano, até o próximo vídeo.